Histórias do Caminho, Império Carolíngio. Carlos Martel, Pepino, o Breve, e Carlos Magno foram figuras importantes da dinastia carolíngia e do Império Carolíngio. Carlos Martel, morreu em 741. Pepino, o Breve, foi o primeiro rei carolíngio dos francos, reinando de 751 a 768. Pepino depois o último rei merovingio, Childerico III, e foi coroado pelo Papa Zacarias. Antes de morrer, em 768, dividiu o reino entre seus dois filhos, Carlos Magno e Carlomano. Carlos Magno reinou de 768 a 814. Foi o principal rei da dinastia carolíngia e é considerado o mais expressivo do período. Carlos Magno expandiu os domínios dos francos, conquistando regiões como a Saxonia, Baviera, Lombardia e quase toda a Itália. De 800 a 814, foi coroado imperador do Ocidente pela Igreja Católica. O Império Carolíngio foi uma extensão do Reino dos Francos e existiu até o final do século X. Após a morte de Carlos Magno, o Império Carolíngio se enfraqueceu. A Idade Medieval. 1. Os Mensageiros de Jesus. Em todo o século VI, de conformidade com as deliberações efetuadas no plano invisível, aparecem grandes vultos de sabedoria e bondade, contrastando a vaidade orgulhosa dos bispos católicos, que em vez de herdarem os tesouros de humildade e amor do crucificado, reclamaram para si a vida suntuosa, as honrarias e prerrogativas dos imperadores. Os chefes eclesiásticos, guindados à mais alta preponderância política, não se lembravam da pobreza e da simplicidade apostólicas, nem das palavras do Messias, que afirmara não ser o seu reino ainda deste mundo. Todavia, nesse pantanal de ambições floresciam, igualmente, os lírios da misericórdia de Jesus, em sublimadas realizações de sacrifício e bondade. Espíritos heróicos e missionários, cuja maioria não se incorporou aos nomes da galeria histórica terrestre, exerceram a função de novos sacerdotes da ideia sagrada do cristianismo, conservando-lhe o fogo divino para as futuras gerações do planeta. Subordinados, embora, à disciplina da Igreja Romana, eles ouviam, no ádito do coração, a palavra eterna e suave do divino jardineiro e sabiam, por isso, que a sua missão era da renúncia, do sacrifício e da humildade. Roma podia negociar os títulos eclesiásticos com a política do mundo e estabelecer a simonia nos templos sagrados, esquecendo os mais severos compromissos. Eles, porém, nas suas túnicas rotas, atravessariam o mundo alentando a palavra das promessas evangélicas, edificariam pousos de silêncio e de misericórdia, onde guardassem as tradições escritas da cultura sagrada, para os dias do porvir. Desses exércitos de abnegados que se organizaram com Jesus e por Jesus, no seio da Igreja, somos levados a destacar os missionários beneditinos, cujo esforço amoroso e paciente conduziu grande número de coletividades dos povos considerados bárbaros, principalmente os germanos, para o seio generoso das ideias do cristianismo. 2. O Império Bizantino. Depois da morte do imperador Teodósio, eis que o mundo conhecido se reparte em dois impérios, o do Ocidente e o do Oriente, divididos entre os seus dois filhos, Honório e Arcádio. Com o assalto dos Érulos, em 476 desaparece o Império Ocidental e com ele, para sempre, os resquícios da integridade do Império Romano, com a instalação do reino ostrogodo na Itália, tendo Ravenna por capital, em 493. Constantinopla é então a sucessora legítima da grande cidade imperial. O Império Bizantino era o depositário da legislação e dos costumes romanos. Um poderoso sopro de latinidade vitaliza as suas instituições. Debalde, porém, as expressões romanas buscam um refúgio nas outras terras, com o objetivo de uma perpetuação. Homens enérgicos, como Justiniano, não conseguem salvá-las. Forças ocultas e poderosas estavam incumbidas de sua visceral renovação, e, não obstante sua resistência milenar, o Império Bizantino, herdeiro dos Césares, ia cair exânime, em 1453, ao assalto de Maomete II. 3. O Islamismo. Antes da fundação do Papado, em 607, as forças espirituais se viram compelidas a um grande esforço no combate contra as sombras que ameaçavam todas as consciências. Muitos emissários do alto tomam corpo entre as falanges católicas no intuito de regenerar os costumes da Igreja. Embalde, porém,
tentam operar o retorno de Roma aos braços do Cristo, conseguindo apenas desenvolver o máximo de seus esforços com vistas ao futuro, no penoso trabalho de arquivar experiências para as gerações vindouras. Numerosos espíritos se reencarnam com as mais altas delegações do plano invisível. Entre esses missionários, veio aquele que se chamou Maomé, ao nascer em Meca no ano 569. Filho da tribo dos Coraixitas, a sua missão era reunir todas as tribos árabes sob a luz dos ensinos cristãos, de modo a organizar-se na Ásia um movimento forte de restauração do Evangelho do Cristo, em oposição aos abusos romanos, nos ambientes da Europa. Maomé, contudo, pobre e humilde no começo de sua vida, que deveria ser de sacrifício e exemplificação, torna-se rico após o casamento com Khadija e não resiste ao assédio dos espíritos da sombra, traindo nobres obrigações espirituais com as suas fraquezas. Dotado de grandes faculdades mediúnicas inerentes ao desempenho dos seus compromissos, muitas vezes foi aconselhado por seus mentores do alto, nos grandes momentos da sua existência, mas não conseguiu triunfar das inferioridades humanas. É por essa razão que o missionário do Islã deixa entrever, nos seus ensinos, flagrantes contradições. A par do perfume cristão que se evola de muitas das suas lições, há um espírito belicoso, de violência e de imposição. Junto da doutrina fatalista encerrada no Alcorão, existe a doutrina da responsabilidade individual, divisando-se através de tudo isso uma imaginação superexcitada pelas forças do bem e do mal, num cérebro transviado do seu verdadeiro caminho. Por essa razão o islamismo, que poderia representar um grande movimento de restauração do ensino de Jesus, corrigindo os desvios do papado nascente, assinalou mais uma vitória das trevas contra a luz e cujas raízes era necessário extirpar. 4. As Guerras do Islã. Maomé, nas recordações do dever que o trazia à terra, lembrando os trabalhos que lhe competiam na Ásia, a fim de regenerar a Igreja para Jesus, vulgarizou a palavra infiel, entre as várias famílias do seu povo, designando assim os árabes que lhe eram insubmissos, quando a expressão se aplicava, perfeitamente, aos sacerdotes transviados do cristianismo. Com o seu regresso ao plano espiritual, toda a Arábia estava submetida à sua doutrina, pela força da espada. E, todavia, os seus continuadores não se deram por satisfeitos com semelhantes conquistas. Iniciaram no exterior as Guerras Santas, subjugando toda a África setentrional, no fim do século VII. Nos primeiros anos do século seguinte, atravessaram o Estreito de Gibraltar, estabelecendo-se na Espanha, em vista da escassa resistência dos visigodos atormentados pela separação, e somente não seguiram caminho além dos Pirineus porque o plano espiritual assinalaram um limite às suas ações, encaminhando Carlos Martel para as vitórias de 732. 5. Carlos Magno. É depois dessa época que Jesus permite a reencarnação de um dos mais nobres imperadores romanos, ansioso de auxiliar o espírito europeu na sua amargurada decadência. Essa entidade renasceu, então, sob o nome de Carlos Magno, o verdadeiro reorganizador dos elementos dispersos para a fundação do mundo ocidental. Quase analfabeto, criou as mais vastas tradições de energia e de bondade, dentro da superioridade que lhe caracterizava o espírito equilibrado e altamente evoluído. Num reinado de 46 anos consecutivos, Carlos Magno intensificou a cultura, corrigiu defeitos administrativos que imperavam entre os povos desorganizados da Europa, deixando as mais belas perspectivas para a latinidade. Sabe Jesus quanto de lágrimas lhe custou o cumprimento de uma tarefa dessa natureza, cujo desempenho exigia as mais altas qualidades de energia e de coração. Mas, antecipando as doces comoções que o aguardavam no plano espiritual, numerosos amigos invisíveis, que com ele haviam caminhado na Roma do direito e do dever, cercam-lhe a personalidade na noite do Natal do ano 800, quando seu pensamento em prece se elevava a Jesus, na Basílica de São Pedro. Uma onda de vibrações harmoniosas invade o ambiente suntuoso, pouco propício às demonstrações da verdadeira espiritualidade. Leão III, o Papa da época, sente-se tocado por uma sensação de incompreensível arrebatamento espiritual, e, aproximando-se do grande batalhador do bem, cinge-lhe a fronte com uma coroa de ouro, enquanto a multidão designa-o, em vozes comovidas e entusiásticas, como imperador dos romanos. Carlos Magno sente que aquela cidade era também sua. Parece-lhe voltar ao passado longínquo, contemplando a Roma do pretérito, cheia de dignidade e de virtude. Seu coração derrama lágrimas,
como Jeremias sobre a Jerusalém das suas dores, agradecendo a Jesus os seus favores divinos. Decorridos alguns anos sobre esse acontecimento, o grande imperador busca de novo as claridades do além, para reconhecer que o seu esforço caía sobre as almas qual uma bênção, mas o império por ele organizado teria escassa duração. 6. O feudalismo. Depois das nobres conquistas atenienses em matéria de política administrativa, depois das grandes jornadas do direito romano à face do mundo, custa-se a entender o porquê do feudalismo, que se estendeu pela Europa, desde o século VIII até o século XII, figurando-se ao estudioso da história como retrocesso de toda a civilização. Toda a unidade política desaparece nesses tempos de luzidas lembranças para a humanidade. A propriedade individual jamais alcançou tamanha importância e nunca a servidão moral ganhou tão forte impulso. Com semelhante regime, as lutas fratricidas tiveram campo largo no território europeu, disputando-se uma hegemonia que jamais chegava na equação dos movimentos bélicos. Somente as poucas qualidades cristãs da Igreja Católica conseguiram atenuar o caráter nefasto dessa situação, instituindo-se as chamadas tréguas de Deus, obrigando os guerreiros ao repouso em variados dias da semana, com o objetivo de comemorar as passagens da vida de Jesus Cristo e defendendo-se a paz com a periódica cessação das hostilidades. 7. Razões do feudalismo. Esse regime, todavia, é facilmente explicável. A missão de Carlos Magno houvera sido organizada pelo plano invisível como uma das mais vastas tentativas de reorganização do Império do Ocidente, mas, observando-se a inutilidade do tentame, em virtude do endurecimento da maioria dos corações, as autoridades espirituais, sob a égide do Cristo, renovaram os processos educativos do mundo europeu, então no início da civilização atual, chamando todos os homens para a vida do campo, a fim de aprenderem melhor, no trato da terra e no contato da natureza. Só o feudalismo podia realizar essa obra, e as suas normas, embora grosseiras, foram aproveitadas na escola penosa das aquisições espirituais, onde a reflexão e a sensibilidade iam surgir para a construção do edifício milenar da civilização do Ocidente. Emmanuel. Sociedade Espírita de Paris, 24 de janeiro de 1862. César, Clovis e Carlos Magno. Esta não é apenas uma questão material, mas também muito espiritualista. Antes de abordar o ponto principal, há outro do qual falaremos em primeiro lugar. O que é a guerra? A guerra, respondemos de saída, é permitida por Deus, pois que existe, existiu e existirá sempre. É erro, na educação da inteligência, não ver em César senão um conquistador, em Clovis um bárbaro e em Carlos Magno um déspota cujo sonho insensato era fundar um imenso império. Ah! Meu Deus! Como geralmente se diz, os conquistadores são, eles próprios, joguetes de Deus. Como sua audácia, seu gênio os fez chegar ao primeiro posto, viram em torno de si não só homens armados, mas ideais, progresso, civilizações que era necessário lançar sobre as outras nações. Eles partiram, como César, para levar Roma à Lutécia. Como Clovis, para levar os germes de uma solidariedade monárquica, como Carlos Magno para fazer raiar o facho do cristianismo para os povos cegos, nas nações já corrompidas pelas heresias dos primeiros tempos da Igreja. Ora, eis o que aconteceu. César, o mais egoísta desses três grandes gênios, faz servir a tática militar, a disciplina, a lei, numa palavra, para impô-las às galhas. Na retaguarda do exército, seguia a ideia imortal e as populações vencidas indomáveis sofriam o jugo de Roma, é certo, mas se tornavam províncias romanas. A orgulhosa Marsella teria existido sem Roma? Lugdunum, e tantas outras cidades célebres nos anais, tornaram-se centros imensos, focos de luz para as ciências, as letras e as artes. César é, pois, um grande propagador, um desses homens universais que se servem do homem para civilizar o homem, um desses homens que sacrificam homens em proveito da ideia. O sonho de Clovis foi estabelecer uma monarquia, bases, uma regra para o seu povo. Mas, como a graça do cristianismo não o iluminava ainda, foi um propagador bárbaro. Devemos encará-lo na sua conversão. De imaginação ativa, febril, belicosa, viu na vitória sobre os visigodos um prêmio da proteção de Deus, e daí por diante, certo de estar sempre com ele, fez-se batizar.
Eis que o batismo se propaga nas Gálias e o cristianismo se expande cada vez mais. É o momento de dizer, com Corneille, que Roma não era mais Roma. Os bárbaros invadiam o mundo romano. Depois do abalo de todas as civilizações esboçadas pelos romanos, eis que um homem sonha espalhar pelo mundo, não mais os mistérios e o prestígio do Capitólio, mas as crenças formidáveis de Aix-la-Chapelle. Eis um homem que está, ou que julga estar com Deus. Um culto odioso, rival do cristianismo, ainda ocupa os bárbaros. Carlos Magno cai sobre essa gente, e Wittichen, depois de lutas e de vitórias alternadas, submete-se, por fim, humildemente, e recebe o batismo. Eis aí, por certo, um quadro imenso, onde se desenrolam tantos fatos, tantos golpes da providência, tantas quedas e tantas vitórias. Mas qual a conclusão? A ideia, universalizando-se, propagando-se mais e mais, não esbarrando nem nos desmembramentos das famílias, nem no desânimo dos povos, e tendo por objetivo, por toda parte, a implantação da cruz do Cristo em todos os pontos da terra, não é um imenso fato espiritualista? É necessário, pois, encarar esses três homens como grandes propagadores que, por ambição ou por crença, introduziram a luz no Ocidente, quando o Oriente sucumbia na embriagadora preguiça e na inatividade. Ora, a Terra não é um mundo em que o progresso se faça rapidamente por via da persuasão e da mansuetude. Não vos admireis, pois, que muitas vezes seja preciso tomar da espada, em vez da cruz. Lamenais. Pergunta. Dissestes que existirá sempre a guerra. Contudo, parece que o progresso moral, destruindo as suas causas, a fará cessar. Resposta. Ela existirá sempre, no sentido em que sempre haverá lutas. Mas as lutas mudarão de forma. É verdade que o Espiritismo deve espalhar no mundo a paz e a fraternidade. Mas, bem o sabeis, se o bem triunfa, não obstante, sempre haverá luta. Evidentemente o Espiritismo cada vez mais fará compreender a necessidade da paz, mas o mal vela sempre. Ainda será necessário muito tempo, na Terra, lutar pelo bem. Apenas as lutas se irão tornando cada vez mais raras. Mesmo assunto, Médium, G.S.R., Leymar. A influência dos homens de gênio sobre o futuro dos povos é incontestável. Nas mãos da providência eles são instrumentos para abreviar as grandes reformas que, sem eles, só viriam depois de muito tempo. São eles que semeiam os germes das ideias novas, e muitas vezes eles voltam alguns séculos mais tarde, sob outros nomes, para continuar ou completar a obra que começaram. César, essa grande figura da antiguidade, nos representa o gênio da guerra, a lei organizada. As paixões por ele levadas ao extremo abalaram profundamente a sociedade romana. Ela muda de face, e na sua evolução tudo se transforma a seu redor. Os povos sentem mudar a sua antiga constituição. Uma lei implacável, a da força, une o que não devia separar-se, conforme a época em que vivia César. Sob sua mão triunfante as Gálias se transformam e, após 10 anos de combates, constituem uma unidade poderosa. Mas dessa época data a decadência romana. Levada ao excesso, essa potência que fazia tremer o mundo, cometia as faltas do poder extremo. Tudo quanto cresce além das proporções assinaladas por Deus deve cair também. Esse grande império foi invadido por uma nuvem de povos saídos de regiões então desconhecidas. O renome tinha levado, com as armas de César, as novas ideias aos países do norte, que se precipitaram sobre ele como sobre uma torrente. Vede essas tribos bárbaras lançando-se rapazes sobre as províncias onde o sol era melhor, o vinho mais doce, as mulheres mais belas. Elas atravessavam as Gálias, os Alpes, os Pirineus, para ir fundar suas colônias em toda parte e desagregar o grande corpo chamado Império Romano. Só o gênio de César tinha bastado para levar sua nação ao auge do poder. Dele data a época da renovação, em que todos os povos se confundem, se atritam uns com outros, buscando outras coesões, outros elementos. Entretanto, durante vários séculos, que ódio entre essa gente! Quantos combates! Quantos crimes! Quanto sangue! Barbárie! Com sua mão bárbara,
Clovis devia ser o ponto de partida de uma nova era para os povos. Obedecia ao costume e, para formar uma nação, não recuava ante coisa alguma. Formava-a com o punhal e a astúcia. Criava um novo elemento, adotando o batismo, iniciando seus rudes soldados numa nova crença. Entretanto, depois dele, tudo ia à deriva, apesar da ideia, apesar do cristianismo. Eram necessários Carlos Martel, Pepino e depois Carlos Magno. Saudemos essa figura poderosa, essa natureza enérgica que sabe, novo César, reunir num feixe todos os povos dispersos, mudar as ideias e dar uma forma a esse caos. Carlos Magno é a grandeza na guerra, na lei, na política, na moralidade nascente, que devia fundir os povos e lhes dar a intuição da conservação, da unidade, da solidariedade. Dele datam os grandes princípios que formaram a França. Dele datam nossas leis e nossas ciências aplicadas. Transformador, era ele marcado pela providência para ser o traço de união entre César e o futuro. Também o chamam o Grande porque, se empregou terríveis meios de execução, foi para dar forma e um pensamento único a essa reunião de povos bárbaros que não podiam obedecer senão a quem era poderoso e forte. Barbárie. Nota. Como o nome era desconhecido, pediu-se ao Espírito que desse alguns esclarecimentos sobre a sua pessoa. Eu vivia no tempo de Henrique IV. Era entre todos humilde. Perdido nessa Paris onde tão bem se esquece aquele que se esconde e só busca o estudo, eu gostava de ser só, de ler e comentar à minha maneira. Pobre, eu trabalhava, e o labor diário me dava essa alegria inefável que se chama liberdade. Eu copiava livros e fazia essas maravilhosas vinhetas, prodígios de paciência e de saber que me davam apenas o pão e a água em troca de toda a minha paciência. Mas eu estudava, amava a minha pátria e buscava a verdade na ciência. Ocupava-me de história e para minha França bem amada eu desejava a liberdade. Eu desejava a realização de todas as aspirações sonhadas na minha humildade. Desde então, estou num mundo melhor, e Deus me recompensou de minha abnegação, dando-me essa tranquilidade de espírito, em que todas as obsessões do corpo estão ausentes, e eu sonho pelo meu país, pelo mundo inteiro, pela nossa terra, pelo amor e pela liberdade. Venho muitas vezes para vos ver e vos ouvir. Gosto dos vossos trabalhos e deles participo com todo o meu ser. Desejo-vos perfeitos e satisfeitos no futuro. Que sejais felizes, como eu o desejo. Mas não o sereis completamente se não vos despojardes da roupagem velha que desde muito veste o mundo inteiro. Falo do egoísmo. Estudai o passado, a história do vosso país e aprendereis mais com o sofrimento dos vossos irmãos do que com qualquer outra ciência. Viver é saber, é amar, é auxiliar-se mutuamente. Ide, pois, e fazei segundo o vosso espírito. Deus vos vê e vos julga. Barbárie. Comentários finais. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. A missão de todos os seres na face da terra é a autoiluminação, a vivência no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ainda que com todas as nossas imperfeições. Afinal, asseverou Allan Kardec, o verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas inclinações más. Disse também: fora da caridade não há salvação. Obrigado por tudo, Jesus. És a luz do mundo. Vem archote de luz, vem Jesus. Viva Jesus! Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. História da Humanidade, Carlos Martel, Pepino, o Breve, e Carlos Magno. A Caminho da Luz, pelo Espírito Emmanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 17, A Idade Medieval. 1. Os Mensageiros de Jesus. 2. O Império Bizantino. 3. O Islamismo. 4. As Guerras do Islã. 5. Carlos Magno. 6. O Feudalismo. 7 Razões do Feudalismo. Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, 1862, Julho.
Ensinamentos e dissertações, César, Clovis e Carlos Magno. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, parte 3ª, das Leis Morais, capítulo 11, 10. Lei de Justiça, de Amor e de Caridade, questão 879. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 17, Sede perfeitos, os bons espíritas. Item 4. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 15, Fora da caridade não há salvação.